Pela segunda vez em Campina Grande, o pastor Paulo Locatelli foi um dos participantes da 15ª Conferência Missionária. Ele é o vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e tem uma vasta experiência na evangelização de países no continente africano. Paz do Senhor, pastor Paulo, uma alegria revê-lo. Paz do Senhor, prazer todo meu poder retornar aqui e ter participado de mais uma conferência em Campina Grande. Amém. Pastor, já são quase 2 décadas que o senhor desenvolve trabalhos missionários. Como foi que Deus lhe despertou para a missão? Durante todos esses anos, já que estamos trabalhando com missões, o Senhor nos despertou a partir do momento que nós começamos a envolver-nos com as tarefas da igreja. E uma certa ocasião na nossa igreja passou um missionário que trabalhava já na África há muitos anos, e a partir do testemunho que ele nos deu, aquilo foi falando forte ao nosso coração, mesmo já tendo uma chamada, porque o Senhor me chamou quando eu tinha 12 anos de idade, mas o local específico para a África foi justamente quando esse missionário passou pela nossa igreja, e aquilo acendeu uma chama no coração, e logo o Senhor foi confirmando e falando que realmente era uma chamada específica para a África. E o senhor foi enviado para qual país? Na época fui enviado para o Senegal. Em 1999, o Senhor nos levou a Dakar, onde nós trabalhamos naquele país durante muitos anos, implantando igrejas nos interiores. Depois o senhor chegou a morar também em outros países? Sim, depois de 8 anos no Senegal, especificamente, o Senhor nos levou então a Mali, onde nós temos um projeto e uma base missionária hoje também. Qual é a realidade, pastor, do continente africano, especificamente nessa região onde o senhor trabalhou? Eu destacaria 2 realidades. Primeiro, é a questão espiritual, devido ao fato de que são países onde o evangelho é pouco propagado devido à influência do islamismo. Esse é um ponto que é importante destacar da realidade. Tem lugares ainda que o evangelho não chegou, tem aldeias, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda. E o segundo lugar é a questão das necessidades básicas do ser humano de sobrevivência. Regiões muito pobres, com um contraste também. Por exemplo, Dakar é uma cidade muito grande, muito bonita, tem lugares lindos, beira-mar, mas alguns quilômetros fora já entra a vida de sofrimento e de angústias que passam os povos africanos. O continente africano é conhecido por essa pobreza extrema, né, pastor? Como o missionário ele deve lidar ao adentrar nesses países da África, especialmente diante dessa realidade tão sofrida? São pontos que devem ser observados e principalmente quando o missionário vai para essas regiões, ele deve montar um projeto que vai atingir todas as áreas, seja a área espiritual ou seja a área social. Há uma carência muito grande hoje na área de medicina, de enfermeiros, de ensino, de escolas, porque a maioria da população é analfabeta, o índice é elevadíssimo e são projetos sociais que abrem portas para a pregação do evangelho. Um prato de sopa, um pacotinho de bolacha. Então são tudo coisas que o missionário tem que ter na mente, que ele pode desenvolver e com pouca coisa. Com pouco recurso se faz muito na área social, abrindo portas para o evangelho. Muitos países da África estão situados ali na janela 10x40, onde também existe muita perseguição, intolerância religiosa, né? Isso tem sido um fator preocupante. Como lidar com essa realidade? O senhor chegou a enfrentar isso também no período em que morou naqueles países? Nós tivemos algumas dificuldades, claro, durante o tempo que estivemos no Senegal, mas algumas dificuldades maiores foi quando fomos a Mali. Mali sofreu um tempo muito difícil, principalmente nas regiões norte, onde houve uma grande perseguição contra o cristianismo. Nós tínhamos igrejas dentro do deserto do Saara e foram atacadas por grupos extremistas. Tivemos que retirar missionários, retirar os irmãos próprios que estavam correndo risco de vida e infelizmente, até agora, o norte ainda está fechado.
Com muita dificuldade, alguns nativos conseguem retornar, mas têm medo. E ainda continua esta perseguição por parte dos extremistas e também é muito perigoso em algumas regiões onde tem muita mina ainda do tempo das guerras, e até agora mesmo os próprios extremistas colocam minas em determinados caminhos onde sabem que cristãos passam. Então é uma situação muito delicada. O missionário tem que ser prudente, não ir a estas áreas, seguir sempre a orientação das autoridades, porque as autoridades estão ali para proteger. Então a gente procura seguir as orientações das embaixadas e tal, para não se expor. Tem sofrimentos que realmente você tem que passar, mas tem sofrimentos que você pode evitar. Então os missionários devem ter essa prudência, né? E saber se comportar diante de situações onde exista realmente a perseguição, para não correr o risco e se expor muito a esses fatos aí que hoje o mundo vive, principalmente quando se fala de extremismo do outro lado, que traz essa preocupação para os missionários. Ao longo desses anos, né, de trajetória missionária na África, qual foi a experiência que mais lhe marcou, das tantas, né, que o senhor vivenciou naquele local? Nestes quase 20 anos de missões, eu tive uma experiência agora, recentemente. Esta experiência mudou a minha vida, a visão missionária, conceito de fé, de cristianismo, ao visitar um país, ao estar com alguns irmãos que são perseguidos e que sofrem muito. Eu ouvi histórias de torturas recentes, eu ouvi testemunhos de pessoas que estão servindo a Jesus, que tiveram um encontro pessoal e real com Jesus. E eles suportam tudo isso pelo fato de que Jesus mesmo se revelou a eles. Eles conhecem o Cristo da cruz e não tem como eles negarem. E eu estive em lugares onde eles servem a Deus, que palavras não têm como expressar. Quando você vê as imagens, quando você vê o lugar, você diz, mas aqui eles adoram a Deus? Aqui eles adoram a Deus, em covas subterrâneas, em lugares que você jamais imaginaria. Mas lá tem um povo. Isso mexeu muito comigo. E uma experiência real que eu tive foi quando eu desci em uma destas covas, que serve de templo. Quando eu desci lá embaixo, eu encontrei a presença do Nazareno. O Senhor estava ali. E eu me questionei, meu Deus, o que é isso? Aí eu ouvi a voz de Deus que me disse, eu não faço acepção de pessoas. Onde alguém me adorar, eu estou ali. Glória a Deus. Então, isso marcou muito a minha vida. Amém. Isso muda, né? Como o senhor disse, a visão, né? Do missionário, a visão do cristão. Muda. Amém. Pastor, o senhor falou em uma das respostas acerca do islamismo, né? Que tem avançado, né? Está presente em muitos dos países africanos. E o islamismo tem chegado também ao Brasil com muita força, né? Aos poucos, muitas cidades têm, né, tido essa abertura para a religião. Pela sua experiência evangelística, como um cristão brasileiro deve se comportar e pode alcançar uma pessoa, um adepto dessa crença? Primeiro, nós estamos vendo essa invasão dos islâmicos no Brasil, e alguém até ficou perguntando e preocupado, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Nós não temos nada para fazer, porque no sentido de impedir eles virem, porque o Brasil é um país laico, então vem quem quer, vive quem quer, pratica a fé que quer, eles vão vir, isto é mais do que normal. E o que nós temos que fazer como igreja? Nos assustar, nos apavorar? Não, nós temos certeza da fé que praticamos, nós temos convicção de que só Jesus salva. Então é o momento de nós abordarmos eles então com a mensagem, e vejo isso também como uma estratégia divina e uma certa preocupação também, porque a igreja não foi lá. Porque hoje o mundo islâmico é o menor investimento em missões, então a igreja não foi lá falar de Jesus, eles estão vindo aqui. É o momento, então, que pelo menos aproveitemos essa chance, já que não fomos lá, eles vieram aqui, não vamos nos enclausurar, nos fechar e até nos assustar dizendo, meu Deus, e agora? Não. Aborde o muçulmano, não tenha medo dele, converse, eles gostam muito de conversar.
eles são muito abertos à conversa, com prudência, nunca tocando no assunto ou falando mal da religião deles, do profeta deles. Apresente a mensagem do Evangelho, porque isso é o poder de Deus. Nós temos esta convicção. Falamos do amor de Cristo e o Espírito Santo se encarregará do resto. Faça amizade com eles, procure visitá-los, tomar um chá, procurar saber dos gostos deles. São maneiras que você vai tendo para conversar. De primeira mão, não fale de religião. Faça uma amizade, converse, descubra de onde ele é, suas raízes, enfim. Comece a conversar e automaticamente ele vai ver que você é uma pessoa diferente. Ele vai questionar essa diferença, ele vai querer saber por que você é diferente, por que você está vindo aqui, como é que está essa alegria, essa paz que você transmite. Haverá alguma coisa que vai acontecer, entendeu? Então, eu aconselharia que no primeiro momento não fale de religião. Se aproxime dele, tome um chá com ele, converse com ele, faça uma amizade. E o tempo vai indo e daqui a pouco a porta vai se abrir e você vai apresentar a mensagem da salvação e vai conseguir alcançá-lo. Diante do cenário pelo qual o mundo passa, nós sabemos, né, nitidamente percebemos que as nações clamam, pedem por socorro. Como a igreja brasileira ela pode se posicionar e atender ainda mais à necessidade espiritual do mundo, né, para que ele seja alcançado para Cristo? O Brasil é uma potência missionária, todos nós sabemos, já ouvimos falar isso há muitos anos. Alguém disse que o Brasil é o maior celeiro de missionários. A minha preocupação é que quando a comida fica muito tempo no celeiro, ela começa a estragar. Ela precisa ser liberada às nações e os povos que estão morrendo com fome. O Brasil tem todo o potencial, precisa rever alguns conceitos de estratégia missionária, de preparo de missionário, porque o mundo está globalizado e nós temos condições hoje de atingir o mundo inteiro com a mensagem da salvação. Eu deixo aqui o meu apelo à nossa liderança do Brasil, que abram os olhos e vejam realmente a grande necessidade. Nós podemos ter missionários profissionais, evangelistas, ensinadores, fazedores de tenda, nós podemos ter todo tipo de missionário hoje. Falando de Assembleia de Deus, tudo está nas nossas mãos. Recurso humano, recurso financeiro, recurso espiritual, e nós podemos ir muito longe, tanto com literatura, com pessoas, com tecnologia, temos tudo. E precisamos usar esse tudo que Deus nos deu para que não fiquemos só aqui dentro da nossa nação, esquecendo-nos de que realmente temos um compromisso. Pastor, obrigada pela conversa. Deus continue abençoando seu ministério. Para finalizar, deixa uma mensagem conscientizadora ao nosso público. Quero agradecer essa oportunidade tão rica, quero agradecer ao pastor Daniel, a esta querida igreja em Campina Grande, que sempre nos recebe com tanto carinho, e dizer a você que está nos assistindo que missões é uma obra urgente, é um clamor que vem do céu e que também se ouve das nações. Deus está olhando para o Brasil, as nações estão olhando para o Brasil, e a mensagem que eu vou deixar, ela é bem direta e objetiva. Deus conta conosco, mas Deus não depende de nós. Ele está nos dando um privilégio de poder fazer a sua obra e a evangelização mundial. Se eu não fizer, se o Brasil não fizer, com certeza ele levanta outro povo e faz. Então nós estamos tendo um privilégio de poder fazer a obra missionária. Deus conta com você, mas Deus não depende de você. Aproveita o tempo, aproveita o momento, te envolva e faça aquilo que Deus quer que você faça.